Boa noite. Essa Santa Missa de hoje nós vamos estar pela de Ana Fábio Soleiro, pela Rocha Defani Moreira, São Inácio, Saúde Paraná Amados, pela Mãe Cícero Rodrigues, Alfredo Araújo, pela Marquinhos de Oliveira. E a Santa Inácio, que aniversário na Câmara de Paulo Horácio de Araújo e Lucineide Moreira, por intercessão de Santa Rita de Cássia. Salvai o teu servo que em vós confia. Tenha compaixão de mim, Senhor, que a vós clamo o dia inteiro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, esteja sempre convosco. Irmãos e irmãs, para celebrarmos com dignidade os santos mistérios de Deus, reconheçamos os nossos pecados, reconheçamos que somos pecadores e peçamos a Jesus, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, que tenha misericórdia de nós. Senhor, tenha misericórdia de nós. Cristo, tenha misericórdia de nós. Senhor, tenha misericórdia de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Senhor Deus, que une os corações dos teus fiéis ao redor da santidade de Santa Rita de Cássia, dai-nos a graça de imitar sempre essa serva de Cristo, pobre e humilde, e fazei também que nós vivamos plenamente essa vocação e caminhemos para uma santidade melhor, mais perfeita, à imagem de Jesus Cristo, teu Filho, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Vamos ouvir o texto das leituras de hoje, do 21ª semana, Tessalonicenses. Início da segunda carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, reunidas em Deus nosso Pai e no Senhor Jesus Cristo. A vós, graça e paz, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Devemos agradecer sempre por vós, irmãos, com toda a justiça, porque protegiste
escreveu essa carta, a primeira do Novo Testamento, o primeiro documento sobre Jesus Cristo no Novo Testamento, que é as cartas aos Tessalonicenses. São 2 cartas. Ele escreveu essa carta, pediu em Corinto, ele escreveu a carta em Corinto. Ele pediu para Timóteo para que fosse antes visitar a comunidade de Tessalônica. E Timóteo foi, visitou a comunidade, olhou a comunidade, viu a situação da comunidade e voltou com notícias boas e com notícias ruins. A notícia boa é que os tessalonicenses tentavam e se esforçavam muito em praticar o amor, a caridade, tentavam se esforçar muito em manter a fé, em ser perseverante na fé. A notícia ruim é que tinha gente na comunidade que afastava os outros da comunidade. Tinha gente da comunidade que afastava os outros, que criava uma confusão doutrinal terrível. Porque na primeira visita, quando Paulo formou a comunidade, Paulo falou daquilo que ele chamava de parousia. A parousia é o reconhecimento da presença de Deus no meio e essa fé perseverante capaz de nos conduzir até Ele, até Jesus, chegar a Jesus na vida. Ele chamava de parousia. Uns diziam, alguns entenderam parousia como uma coisa esquisita, como uma espécie de advento, assim. Ele vai vir, não sei o que, aquela coisa assim. E o problema dessas pessoas, na verdade, é o que a gente faz. Até essa vinda que falam aí, como é que a gente faz? E alguns da comunidade interpretaram assim: bom, até chegar lá, vamos ser felizes o máximo possível. Vamos ser felizes, vamos ser felizes ao máximo, ao extremo, ao exagero. Então, comer, beber, muito sexo, entende? Tudo aquilo que causa prazer ao ser humano está liberado. Alguns pensavam assim, e começaram a dividir a comunidade. Começaram a desvalorizar aquilo que de fato são atos cristãos contra aquilo que não é cristão. E depois tem um detalhe. Domiciano, que era o imperador romano na época, proclamou há muito tempo que ia invadir a Tessalônica e ia acabar com todo mundo, ia matar todo mundo. Então, nessa expectativa de que a morte vai chegar com a invasão dos romanos e com o final de tudo, e esse Jesus que não chega, segundo a visão desses errados, dessas pessoas erradas, então mudaram para isso, para essa alternativa, e dividia muito a comunidade. Paulo fala essas coisas, né? Ele menciona logo no começo, ele fala primeiro ele elogia aqueles que estão sendo perseverantes, firmes, etc. E ele fala disso, dessas perseguições, dessas tribulações que essas pessoas estão suportando e sofrendo dentro da igreja. As pessoas estão sofrendo por causa justamente desse desvio. É o desvio teológico. Aliás, isso é muito comum hoje em dia, os desvios teológicos, os desvios morais. O desvio teológico produz desvio moral, né? Os diversos desvios, né? Isso é muito comum hoje em dia, né? Quem é Deus quem me causa prazer. Então, o prazer é sinal de Deus. Então, para que eu vou fazer sacrifício, ajudar os outros, ajudar os pobres? É prazer. É um desvio. Não, Deus é que me faz sentir bem. Não, se Deus fosse um psiquiatra, um psicólogo, mas Ele não é. Entende? Então, desvios da prática pastoral, desvios da liturgia, na verdade, às vezes são sintomas de doença
desvio da prática da interpretação do Evangelho, desvio da prática da liturgia, desvio da prática do cultuar a Deus, isso tudo são sinais de doença. É uma doença. Doença que afeta a Bíblia, que afeta a liturgia, que afeta a pastoral. São doenças. E é isso que a comunidade aqui está enfrentando. Doença. Paulo diz claramente, né? Essas tribulações, essas perseguições que vocês estão sofrendo, ele fala, é um sinal do justo juízo de Deus, porque quer ver se a fé de vocês de fato é uma fé perseverante ou se é uma fé bolha de sabão. Se é uma fé bolha de sabão. Bolha de sabão é muito bonito, mas acaba 2 minutinhos. Menos de 2 minutos, um segundo. Se é uma fé mentirosa, se é uma fé de aparência, Paulo diz aqui, toma cuidado. Então ele diz assim, e ele diz também, muito propriamente, sobre essas pessoas. Ele diz assim, essas pessoas você tem que não conviver com elas. Não conviva com elas. Você tem que se afastar dessas pessoas, não é se afastar no sentido de recriminar, fazer qualquer coisa, não. É se afastar no sentido assim, não dá, entende? Não bate, não está certo, né? Entender bem isso que Paulo fala hoje na carta, né? E ele entende tudo como sinal. Tudo, o sofrimento, tudo é sinal para o juízo de Deus, para o julgamento de Deus. Paulo chega até a falar coisas mais sérias, depois do capítulo 2, né? Quando ele fala dessa parousia, ele retoma o ensinamento da parousia, né? De ver a pessoa, enxergar Deus presente na comunidade, Deus presente na fé, a enxergar a presença de Jesus Cristo, que é o que nós celebramos. A gente não celebra Jesus, o saudoso Jesus, aquela coisa do passado, não, a gente não celebra isso, mas celebra a presença dele, ele está presente na vida da gente, na vida da igreja. E Paulo diz, nós na comunidade sempre vamos encontrar o que ele chama de ministério da impiedade, ele fala. Ou seja, o ministério dos apóstatas. Ministério dos apóstatas, que é os falsos pastores, as pessoas que têm falsa fé, as pessoas que são canalhas, né? É uma fé canalha, é uma fé fingida, é uma fé de aparência, é uma fé absurda. E, pra você ter uma ideia, isso que Paulo conta, são 3 capítulos só, vale a pena ler a segunda carta aos Tessalonicenses. Eles chegam, o Timóteo relata que essas pessoas, filha da mãe, que a gente tem que lutar contra essas pessoas a vida inteira. É impressionante. Impressionante. Essa luta sempre contra aqueles que são sabotadores, fingidos, desonestos, sabe? Olha, é uma luta sempre na igreja, sempre presente. E eu nem quero nem falar que eu já sou mestre de carteirinha nessas coisas. A gente sofre muito com isso, né? Sofre muito. E Paulo chega, e vocês têm uma ideia, essas pessoas canalhas, balandas, falsos pastores, fingiam até que faziam milagres. Vocês têm uma ideia? Eles fingiam que faziam milagres e diziam que esses milagres que eles faziam eram sinal de que Jesus estava mais com eles, que Jesus estava com eles. Uma confusão nada. E até hoje isso é usado como estratégia, né? Isso é usado como estratégia pelas igrejas cristãs. Eles usam como estratégia essas para dividir, para poder dividir, para fazer essas coisas. É o ministério dos apóstatas, não é apóstolo não, é ministério dos apóstatas.
dos impiedosos. Apóstata, Paulo menciona essa palavra muitas vezes nas suas cartas, que significa pessoas malditas. São pessoas malditas, pessoas com segundo interesse, pessoas assim. Não são pessoas sinceras, verdadeiras, são falsas, né? São canalhas mesmo, né? Que mancham o nome de Jesus, é lógico. Você mancha o nome de Jesus quando você falsifica um milagre, quando você falsifica um ensinamento bíblico. Você mancha o nome de Jesus, você mancha o cristianismo, né? Mancha o cristianismo. Então, que nós todos possamos ter essa consciência de que a fé em Jesus Cristo exige de nós uma fé que não é uma fé trancada dentro da gente, fechada dentro da gente, mas é uma fé que tem que ser exposta ao mundo, às pessoas, o testemunho. Eu vejo o testemunho. Paulo disse: vocês estão com medo de quê? De Domiciano invadir a Tessalônica? Mas é nessa hora que a gente tem que dar testemunho de fé. É nessas horas, é nas horas que a gente está sendo, a sociedade está esmagando a gente, oprimindo a gente, difamando a gente, caluniando a gente. É que a gente tem que dar o testemunho da fé da gente. Que fé que é essa que a gente tem? Quem fala a verdade? A sociedade, ou é Jesus Cristo do Evangelho, ou é a comunidade? Quem é que fala a verdade? Não é? Então, essa questão do testemunho, né, que Paulo assume e fala da segunda carta aos Tessalonicenses, nessa segunda-feira da 21ª semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. É São Mateus, perdão, estou com o Lucas das ideias. É que eu estava preparando a pregação do domingo que vem. Bom, naquele tempo, disse Jesus: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês fecham aos homens o reino do céu. Vocês não vão entrar e não vão deixar os outros entrarem, os outros que querem entrar. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês dão a volta ao bar, à terra, para desviar uma pessoa da fé que ela tem. E vocês, por isso, vocês vão ser enviados para o inferno. Vocês são merecedores da gera, como diz Jesus, como diz Mateus, 2 vezes mais do que todo mundo. Ai de vós, vocês são cegos, guias cegos, que vocês dizem assim: quem jurar pelo santuário, a nada se obriga, mas quem jurar pelo ouro do santuário tem de cumprir. Nossa, que sensatez é essa? Que cegueira é essa? O que vale mais? É o ouro ou é o santuário? O santuário é que santifica o ouro ou não? Vocês dizem também: quem jurar pelo altar, nada se obriga, mas quem jurar pela oferta que está sobre o altar, tem de cumprir. É outra cegueira. O que vale mais? A oferta ou o altar? É o altar que santifica a oferta? Na verdade, quem jura pelo altar, jura por tudo o que está sobre ele. E quem jura pelo santuário, jura por ele e por aquele que o habita. E quem jura pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que dele está sentado. Palavra da salvação. Fala Deus sentado, não adianta. Jesus também enfrentou essas mesmas coisas. E isso, antes de Paulo, hein? Muito tempo antes de Paulo. Jesus teve que enfrentar essa gente. Teve que enfrentar essas pessoas. Do capítulo 18 até o capítulo 28, em Mateus, que é o trecho que Mateus conta sobre a chegada, o caminho que Jesus faz até Jerusalém, como Lucas também faz isso, Marcos também. Ele vai se deparando com essa gente, com essas pessoas que querem desviar o povo da fé, que desvirtua a fé. Aqui nós temos 2 exemplos, né?
vocês são tão capazes, né? Ele chama de hipócrita, de fariseu, de escriba, de cego, de sensato, de gente doida da cabeça. São tão inteligentes para desviar as pessoas, mas não são inteligentes para colocar as pessoas no caminho. E aí ele mexe nesse assunto. Vocês falam umas coisas que não têm sentido. O valor está no santuário, o valor está no altar. O valor não está. É o santuário que santifica. É o altar que santifica. Não é, o valor está aí, mas vocês dizem o contrário. Vocês dizem assim, ó, se você der uma esmola maior, você vai ser mais santo que ele que não deu uma esmola tão grande. Não é assim. Não é desse jeito que funciona. Não é? O valor, aí Jesus trata do valor, né? Os valores que a gente tem. Essas pessoas eram realmente falsas. Eram pessoas realmente hipócritas. Eram pessoas cegas realmente na fé. Não sabiam o que ensinar. Isso era uma seita, isso aqui era uma seita horrorosa que desvirtuava as pessoas do caminho, que afastava as pessoas do caminho da fé. Gente terrível, né? Gente terrível. Para vocês terem uma ideia, nesse grupo, Judas Iscariotes fazia parte. Judas Iscariotes. Porque Judas Iscariotes 2 vezes chama Jesus de mestre, de rabi. Rabi é uma palavra não só de bajulação, mas é uma palavra de coloca a pessoa lá em cima. Né? 2 vezes. Sabe quais foram as 2 vezes? Uma primeira vez, quando na quinta-feira santa, né? Jesus fala da traição dele. Alguém vai me trair. Judas diz, serei eu, Rabi. E sai para trair Jesus. Isso demonstrando que Judas, desde o começo, tinha uma relação falsa com Jesus. Desde o começo ele já estava com aquela coisa de trair Jesus lá atrás, vai ver quanto ganhava com isso, etc. É uma gente ruim mesmo, não é à toa que teve aquele fim terrível, né? O fim terrível do enforcamento, como o Pilatos também, né? Pilatos, vocês sabem a história do Pilatos. Pilatos, no final da vida, se matou. Pilatos. Ele se matou. Porque houve depois todo um reconhecimento da importância de Jesus e ele se matou de culpa. Ele pegou uma adaga e se enfiou no peito, no coração. Ele se suicidou, ele se matou. Com culpa terrível, né? Porque depois se constatou, ele foi percebendo que ele não podia ter deixado Jesus na mão daquela gente maluca, na mão daqueles doidos lá, na mão daquelas pessoas que só queriam ver sangue. É muito bonita depois a história do Pilatos, depois que acontece tudo. A história dele é muito bonita também desde o começo, quando ele vai galgando os cargos lá no Império Romano, até chegar a ser governador, né, da região onde Jesus viveu. E a presença dele, né, o lava-mãos, né, que ele fala, que é aquela atitude dele de indiferença, sem conhecer a verdadeira identidade. Depois, quando ele vai descobrindo qual era a verdadeira identidade de Jesus, ele foi destituído, inclusive, né? Ele galgava ser um grande autoridade da República Romana e ele foi destituído completamente. Ele foi tão defamado, que ele foi perdendo todos os direitos que ele tinha lá, entendeu? E ele chegou a um ponto que a prisão era o caminho para ele. E ele foi preso tudo, né? E chegou a fazer esse tipo de coisa, né? Então, essa indiferença, essa falsidade, ela está presente nessas pessoas, né? A indiferença, a falsidade está presente nessas pessoas. Judas 2 vezes faz isso, para lembrar da quinta-feira santa, quando acontece, antes de trair Jesus, ele ousa perguntar para Jesus se serei eu. Claro que Jesus sabe que é ele, porque a linguagem que ele usa, Rabi,
Não é a linguagem do povão, é a linguagem daquela raça lá que estava atrás dele, perseguindo Jesus. Então, ora, ele conversa com essa gente, é evidente, Judas se trai naquele momento. E o outro momento, talvez o mais marcante, é o momento da traição propriamente dita. Quando Jesus está no Monte das Oliveiras, de noite, rezando, Judas chega com os soldados e vai até Jesus e dá um beijo em Jesus. Ele ainda chega assim, todo... oh Jesus, salve Jesus, oh, como o Senhor é bonito, maravilhoso, não sei o que, e dá um beijo nele. Que era o sinal para que Jesus fosse evidentemente preso. Gente, nós temos que combater esse tipo de coisa, não é por nós, não é pela instituição eclesial, mas é pelo próprio Jesus, pelo cristianismo. A gente não pode permitir pessoas falsamente religiosas que destrói Jesus, que deixa as pessoas desiludidas com a fé. Nós temos esse dever, temos que dar esse testemunho diante da sociedade e diante do mundo. Espero que vocês escutem o que Jesus ensina. Creio em Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. De Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus. Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne. Bendito seja o Senhor, Deus do Universo, pelo pão, fruto da terra, do trabalho do homem, que agora te apresentamos e que vai se tornar para nós o pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. Bendito seja o Senhor, Deus do Universo, pelo vinho, fruto da videira e do trabalho do homem, que agora te apresentamos e que vai se tornar para nós o vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. Coração contrito e humilde, sejamos, Senhor, acolhidos por vós, seja o nosso sacrifício, de tal modo oferecido que te agrade, Senhor, nosso Deus. Amém. Fazer depois, no final. Nos olhos. Para a glória do seu nome, para o nosso bem. Senhor, que pelo único sacrifício da cruz formaste para vós um povo de adoção filial, concedei à tua igreja o dom da unidade e da paz. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, é verdadeiramente o nosso dever, é a nossa salvação te agradecer sempre, em toda parte, por Cristo nosso Senhor. Pelo testemunho admirável de Santa Rita de Cássia, pelo testemunho também admirável de tantos santos, o Senhor aumenta e fortalece a igreja. E no Senhor nos dá provas claras do teu amor por nós. O exemplo de Santa Rita nos estimula e a sua intercessão junto às famílias nos ajuda a celebrar esse mistério da salvação. Por isso, com os anjos e os santos, e com Santa Rita de Cássia também, proclamamos a tua glória, dizendo a uma só voz: é o Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas.
peraí. Vou achar aqui. Certo. Reunidos na tua presença, em comunhão com toda a igreja, ao celebrarmos este dia dedicado a Santa Rita de Cássia, que durante a sua vida imitou Jesus Cristo, da vida e da morte, recebeu dele a coroa da glória, nós te suplicamos, santificai esses dons, derramando sobre eles o teu Espírito Santo, de modo que se convertam para nós no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, ele tomou o pão e, dando graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isso é meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, esse é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério admirável da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e da ressurreição de Teu Filho, nós Te oferecemos o pão da vida, o cálice da salvação, e Te agradecemos, porque nos admitiste à Tua presença para vos servir nesses santos mistérios. Humildemente Te suplicamos que, participando do corpo e do sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da Tua Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Dom Manuel, e todas as pessoas da Igreja que estão a serviço do povo de Deus. Lembrai-vos também de todas as nossas famílias, especialmente os falecidos que adormeceram na esperança da ressurreição, de todos aqueles que, na Tua misericórdia, partiram deste mundo. Admiti-os na luz da Tua presença. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Dai-nos a Tua graça de participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com Santa Rita de Cássia, com os bem-aventurados apóstolos e com todos os outros santos que desde o princípio do mundo viveram na Tua amizade, para cantarmos os Teus louvores. Por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Com amor e confiança, rezemos juntos a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação. Livrai-nos de todos os males, Senhor. Dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela Tua misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, de toda perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé da Tua Igreja. Dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, da unidade do Espírito Santo.
Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado. De Jesus Cristo, nosso Senhor, receber do Silva para a vida eterna. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, disse Jesus, vai ter a vida eterna. E eu vou ressuscitá-lo no último dia. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Deus capaz de poder abençoar e santificar tudo e qualquer coisa, nós vos abençoe, santifique o objeto de piedade e conceder a toda pessoa que a tração de graça utilizar, em momento do nome santíssimo, receba de vós a ação do corpo, a proteção da alma, por Cristo. A tua ação redentora, da tua misericórdia, e fazei-nos tão generosos e fortes que possamos te agradar sempre com a nossa vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Passa a oração de Santa Rita. Está lá. Cadê o papelzinho que tem aí? Passa daí mesmo, a Santa Rita está lá. Oração a Santa Rita. Ó poderosa e gloriosa Santa Rita, eis aos vossos pés uma alma desamparada que, necessitando de auxílio, a vós recorre com a doce esperança de ser atendida. Por causa de minha indignidade, das minhas infidelidades passadas, não ouso esperar que minhas preces cheguem a mover o coração de Deus. E é por isso que sinto a necessidade de uma medianeira toda-poderosa. E foi a vós que me dirigi, Santa Rita, com o incomparável título de Santa dos casos impossíveis e desesperados. Ó cara Santa, interessai-vos pela minha causa, intercedei junto a Deus para que me conceda a graça de que tanto necessito e que ardentemente desejo. Não permitais que tenha de me afastar de vossos pés sem ser atendido. Se houver em mim algum obstáculo que me impeça de obter a graça que imploro, auxiliai-me para que eu afaste. Ó cara Santa Rita, que jamais diminuo a confiança e esperança que em vós coloquei, fazei com que não seja vã minha súplica, obtendo
vós, coração adorável de Jesus, que sempre vos mostrastes tão sensível às menores misérias da humanidade, deixai-vos enternecer pelas minhas necessidades, e sem olhar minha fraqueza e indignidade, concedei-me a graça que tanto desejo, e que por mim e comigo vos pede vossa fiel esposa Santa Rita. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Junto com essas orações, dedicamos a Santa Rita, especialmente às famílias, né? No Brasil, no mundo, na verdade. Também vamos apresentar esses pedidos a ela, em Jesus Cristo, no Espírito Santo, para Deus nosso Pai. Vai no 1 já direto. Dispor-se ao reino a exemplo de Maria, ajudai-nos a estar sempre disponíveis ao serviço do vosso reino, cumprindo vossa vontade sobre nós. Ouvi-nos, Senhor, Deus de amor. Ouvi-nos, Senhor, Deus de amor. Guardai e viver a palavra do Senhor. Fazei-nos compreender que a vossa palavra é vida em nossa vida e caminho de santificação. Ouvi, Senhor, no Deus de amor. Cumpre os desígnios do Senhor como Maria. Educai-nos na prática do serviço, da caridade e na atenção aos mais necessitados. Ouvi-nos, Senhor, Deus de amor. Deus, imensa é a vossa bondade e sem fim vossa misericórdia. Conservai-nos junto a vós e de vossa vida, como viveira para sempre. Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Ide em paz, que o Senhor acompanhe vocês hoje e sempre. Glorifique a Deus com a vida de vocês, com o testemunho de fé de vocês nesse mundo que está precisando. Coragem.